Opa, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e hoje eu resolvi trazer um pouquinho mais sobre todo aquele assunto de renda extra que eu trouxe para vocês num dos últimos vídeos quando a gente veio a tratar do Axie Infinity. Algumas pessoas me chamaram para trocar uma ideia, falar mais sobre o jogo e sim, muitas delas trouxeram um assunto que eu mesmo estava pensando quando eu postei o vídeo, que era que, apesar do jogo ser uma boa fonte de renda extra para você conseguir fazer, tendo que dispor pouco tempo, ao qual você provavelmente não tem muito, ele tem uma barreira de entrada que ainda é um pouco alto quando a gente vem se tratar da questão do preço do jogo. Ele é um pouco salgado para você entrar inicialmente, por mais que o retorno dele possa ser bem rápido, na verdade. Se a gente for pegar para pensar, se você quiser ver o vídeo e entender tudo sobre ele, quando você entrar para ver, você vai ver que o custo de entrada dele gira aproximadamente hoje em dia de 3 mil até 5 mil reais, dependendo do time que você quiser fazer para conseguir jogar o Axie Infinity. E bom, pelos meus retornos lá, tendo uma jogatina mais ou menos assim, não vou nem falar que é boa, vou falar que eu fiquei bem mediano na verdade na minha gameplay, na minha jogatina lá. Eu consegui juntar mais ou menos 3.200 SLPs, que é uma coisa baixa até pelo nível de arena que eu tô. E aí você consegue vender isso, e o meu lucro, o meu retorno foi de aproximadamente 1.100, 1.200, conforme foram passando os dias foi subindo mais ou menos, ficou entre 1.100 e 1.600 reais, porque eu não vendi ainda, eu acredito que o preço ainda vai voltar a subir, ainda vai ter um bom potencial. Então, eu decidi, na verdade, trazer um outro jogo, ainda outro, nessa franquia, nessa linha dos jogos NFTs, naquela intuito de jogos do Play to Earn, na qual você paga para conseguir ganhar dinheiro e aumentar o seu patrimônio, conseguir uma renda extra para você no seu mês. E o que eu resolvi trazer hoje é um que eu estou jogando há uma quantidade de tempo até mais ou menos boa, já estou jogando há quase um mês o jogo, não fiz uma planilha de gastos e controle nesse jogo, porque na verdade os custos dele são bem fáceis de você jogar em vários aplicativos e a barreira de entrada dele também é bem baixa referente ao potencial retorno dele. Na verdade, eu já tirei o retorno dele muito antes. Então, o jogo que eu vou te trazer hoje e que eu vou te falar e vou te contar logo após a vinheta é do Plant vs Undead. Esse é um jogo que eu comentei com vocês no último vídeo do Axie Infinity e eu resolvi trazer ele para você hoje, para você ver como ele funciona, quanto custa para você conseguir entrar nele, quanto tempo você vai ter que ficar para conseguir tirar o seu dinheiro investido e quanto é possível de você conseguir fazer de dinheiro nele, farmando quanto você consegue tirar por mês nele para colocar no seu bolso como renda extra. Esse dinheiro como renda extra que vai te ajudar a conseguir chegar nos seus objetivos, aqueles que a gente sempre fala de ter um objetivo, ver quanto custa o seu objetivo e o tempo que você quer alcançar ele. Tendo tudo isso, você vê o quanto você precisa investir e guardar dinheiro por mês para chegar nesse objetivo. E é esse dinheiro dessa renda extra, como por exemplo do Plant vs Undead, que a gente vai usar para conseguir chegar nesses nossos objetivos. Então, eu vou te contar tudo sobre o jogo, como funciona, todas as coisas que você precisa saber para jogar, até mesmo os potenciais de lucro, e vou te contar tudo isso logo após a vinheta. Então, roda essa Bom, como vocês podem ver aqui na tela, eu já vim para o meu cantinho. Esse aqui é o site do Plant vs Undead. O jogo ele é bem recente, na verdade ele ainda está no seu beta, o jogo não lançou em si, e a única coisa que tem disponível é o modo Farm aqui, como vocês podem ver, na qual onde você cuida de algumas plantinhas, onde você cuida para você conseguir ganhar os PVUs. Esses PVUs você vai conseguir depois de você farmar os LEs. Quando você entra no jogo, você entra na possibilidade de plantar algumas plantinhas, e essas plantinhas, ao colher elas vão te dar os LEs, aos quais você pode converter esses LEs para PVUs, que é a moeda do jogo do Plant vs Undead, aqui como você pode ver. Com esses PVUs você tem duas possibilidades, ou você vai e os vende para conseguir tirar uma renda, ou você pode trocar esses LEs para conseguir dropar uma semente, e essa semente vai vir futuramente a virar uma planta, a qual você pode vender e conseguir também PVUs, certo? Aqui, o jogo ele é muito bem feito, ele é muito bem cuidado. Caso você tenha curiosidade, você pode ver o white paper do jogo, onde diz como o jogo funciona, qual o objetivo dele, qual o objetivo da empresa e todas as coisas que estão por vir
inclusive muito recomendado. A enciclopédia, como a gente pode ver aqui que está abrindo, é onde a gente pode acompanhar todas as notícias do jogo. De modo recorrente, eles acabam por postar todo e qualquer atualizações e eventos como você tem aqui. Como por exemplo esse aqui foi um evento onde as pessoas podiam fazer e produzir um meme do jogo e tinham o potencial de ganhar os PVUs na sua carteira. As pessoas podiam vender esses PVUs para conseguir dinheiro ou até mesmo para comprar os NFTs do jogo. Aqui já está sendo anunciada o Farm 3.0, na qual vai inserir um monte de funcionalidades novas e futuras para o game. Mas eu quero focar em te mostrar única e exclusivamente nesse momento como o jogo funciona atualmente e como você pode entrar. Ainda que você pode entrar em todas as redes sociais da empresa, eu recomendo que você entre no Discord caso você tenha interesse, na qual lá onde eles passam todas as informações e até mesmo você tem diversas notícias. Bom, eu, para ser sincero, tive a possibilidade de tirar já depois do meu investimento, tendo jogado aproximadamente 2 a 3 semanas esse jogo, tive a possibilidade de tirar um retorno de R$3.000 logo na segunda semana depois de ter pego um evento muito bom no jogo e, particularmente, não tirei esse dinheiro. E o porquê disso é porque eu acredito muito no jogo. Na época que eu entrei no jogo, que eu comecei ele, o custo e a barreira de entrada dele era mais ou menos para você começar a jogar, giravam em torno de R$500. E o porquê disso? Eu vou te mostrar aqui. Esse, inclusive, foi o jogo que eu falei que eu perdi R$100 em uma cagada. Quando eu fui comprar o jogo, ele estava custando... Bom, na verdade me enganei, eu comecei a jogar o jogo mais ou menos 1 de setembro. Como você pode ver, o preço do token atualmente está custando R$18,67. O que, bom, vai parecer ruim com o que eu vou te mostrar aqui em comparação, mas na verdade é algo bem decente. Bom, quando entrei no jogo, era necessário você ter 5 PVUs, as quais você ia transformar essas PVUs em LE para você dar início ao farm no jogo e assim com o tempo pegando mais LEs, mais LEs, mais LEs. E o seu payback, o seu pagamento de retorno era em torno de 6 dias nesse jogo, certo? Então, no dia 1 de setembro, eu decidi que iria entrar no jogo. Fui lá e comprei os meus 5 PVUs, no preço de R$105 cada um deles. E aí, fui ao banheiro, tal, de boa. E bom, desse momento, da 1h01 da tarde até as 2 da tarde, o preço teve uma queda de, muito alta. Essa foi a queda, ele foi de R$105 para R$75. E eu comprei exatamente nesse processo, nessa metade. Eu fui no banheiro custando 105, quando eu voltei ele já estava custando cerca de 80, tal, R$75. E aí, bom, nesse momento de cara eu já me frustrei. Isso aconteceu porque saiu uma notícia dos desenvolvedores, na qual para você conseguir sacar os seus PVUs, você teria que ter as NFTs. E bom, o que são essas NFTs do jogo? Ah, inclusive deixa eu te falar como funciona para você entrar. Atualmente é necessário que você entre com aproximadamente 9 PVUs, que está custando basicamente R$168, o que é uma porta de entrada bem melhor e bem mais fácil do que aquela que eu peguei quando eu entrei no jogo. E o porquê 9? 5 você vai utilizar para conseguir gerar os seus primeiros farms, para conseguir pegar as suas NFTs gratuitas que você tem dentro do jogo, que é o processo que eu vou te explicar logo em seguida, que foi o mesmo que eu fiz. E 4 que você vai usar posteriormente para você conseguir pegar a sua primeira NFT. Certo. Vindo aqui para o marketing, o que você fazia inicialmente? Você começava aqui em cima com as suas 5 PVUs e você vinha aqui nessa setinha para trocar. Você convertia 5 dos seus PVUs em aproximadamente 100, dava mais ou menos uns 500 LEs aproximadamente. Eles aumentaram um pouquinho, ou 500? Não, acho que dava 400 LEs. Agora eles aumentaram um pouquinho para as pessoas que querem começar terem mais LEs e mais possibilidade de comprar mais itens, comprar mais coisas, ficar uma barreira de entrada mais fácil para novos jogadores. Perfeito. Depois, essa primeira etapa funciona da mesma forma. Você vai vir aqui, você vai comprar, você vai converter 5 das suas PVUs. E aí, o que você fazia? Bom, você via e você comprava uma Sunflower Mama, que é essa plantinha aqui. Indo aqui no shopping. No shopping, você vinha aqui em Sunflowers e comprava a sua Sunflower Mama. O tempo dela de duração de gestação para ela conseguir devolver os seus frutos, que são os 855 LEs em 6 dias,
que era o tempo de retorno do jogo anteriormente, era você comprar uma dessas, e aí você precisaria comprar um pequeno pote para você colocar a sua plantinha, que dura 10 dias, mais do que o tempo dela. Depois disso, depois que você colher ela, o pote é destruído. E você comprava água e um Scarecrow para assustar os corvos que vinham atacar sua plantação. Então, todos os dias as coisas que você precisa fazer é vir na sua plantinha, molhar ela e usar os corvos para espantar, pois eles, quando param na sua planta, eles impedem o progresso dela. E se a sua planta não estiver molhada durante muito tempo, ela acaba por produzir menos LEs. Certo? Aí você vinha aqui, você clicava nesse botãozinho de mais, selecionava a land que você queria plantar ela, selecionava a land que você queria plantar e escolhia a sua Sunflower Mama. Certo? E aí, neste período de você ter pego sua Sunflower Mama, ela ia aparecer aqui dessa forma, só que ela ia aparecer meio cinzinha. Você ia e usava o vaso que você comprou para assim você poder ter ela plantada na sua terra, na sua land. E aí bastava você ir lá, usar 2 águas, e aí você ficava cuidando dela nesse período de 6 dias. Nesses 6 dias você ia lá, entrava todos os dias, colhia os frutos dela, usava colhia os frutos dela não, usava as águas para ela continuar produzindo, usava os Scarecrows para assustar qualquer corvo que aparecesse na sua plantação, e depois de 6 dias você ia lá e recolhia os 850 LEs, que anteriormente era uma troca de 100 LEs para 1 PVU. Com isso você conseguia tirar os seus 5 LEs de volta e ainda te sobravam 350 LEs para você reinvestir, na qual você ia lá, comprava outra dessa, comprava outro vaso, comprava outra água, e assim você ia aumentando a sua produção de farm, comprando Sunflower Mamas e Sunflowers Saplings, que o pessoal costuma chamar de alface de chupeta, que é esse daqui que fica pronto mais rápido e tem um custo menor, tanto de compra como de retorno financeiro aqui. E aí, com isso, você ia lá e aumentando cada vez mais a sua plantação, e com isso você era capaz de tirar aproximadamente de 3 mil até 6 mil reais por mês só fazendo esse farm baba com baixo investimento, o que, bom, você deve imaginar que não era algo sadio e algo que ia trazer potencial retorno e constância no jogo, porque se você tem uma porta de entrada de 500 reais para nos primeiros 6 dias você ter esse retorno e você poder tirar 5 mil, 6 mil reais todos os meses, é algo que não vai durar, e tava na cara que não ia durar. Bom, eu ainda consegui pegar esse finalzinho e consegui, depois dos 6 dias de ter cuidado da minha Sunflower Mama aqui, ter conseguido sacar 400 reais, que é basicamente o que eu tinha investido aproximadamente. Eu fiquei com um saldo negativo de 100 reais, mas não teve problema. Com isso, depois de juntar tudo isso e ter feito os eventos, eu vou te ensinar agora tudo que funciona daqui. Essa primeira etapa que eu te mostrei, todas as coisas que eu fiz naquela época, funcionam ainda da mesma forma. Você vai fazer isso, e aí, depois de você ter trocado seus 5 LEs, que são um mínimo para PVU, e ter comprado a sua Sunflower Mama, olhado ela, feito todos os cuidados dela, você vai guardar 4 desses aqui para quando você for pegar a sua NFT, que é esta planta aqui. Como você pode ver, ela tem um retorno muito maior num período de tempo muito menor, assim como ela tem um elemento próprio. E ela retorna muito mais LEs e retorna muito mais dinheiro do que a maioria do que todas essas plantas que você consegue de forma gratuita. Então tá bom. Vinícius, então esses são os passos iniciais para você entrar no jogo. E como eu vou conseguir dinheiro se essa troca tá tão ruim? Se eu fosse trocar, por exemplo, os que eu tenho aqui, iam me dar 10 mais ou menos PVUs. E esses 10 PVUs iam me dar um retorno de aproximadamente 186 reais. E bom, isso não é aquilo que eu te prometi de conseguir até 3 mil reais de retorno desse jogo. Então como que a gente vai conseguir fazer isso? Bom, assim como eu te falei, essa NFT é aquela que tem o potencial de retornar tanto dinheiro pra gente. Se a gente for pegar e abrir o marketplace do jogo, a gente vai ver que essa é minha planta de fogo, que rende 901 de LEs em 72 horas. Vamos abrir aqui. Ela está custando aproximadamente 63 LEs. Na época que eu ganhei ela estava custando cerca de 110, o que é muito alto. E além do preço dela, também estava muito alto. Na época que eu tinha o potencial de vender ela estava me dando 3 mil reais de retorno. Mas bom, vamos pegar e considerar como se fosse vender hoje. Vamos abrir aqui o CoinGecko. Deixa eu ver quanto está custando. 63.
Se eu fosse vender ela hoje, eu iria ganhar aproximadamente R$ 1.176. Tá bom, Vinícius, e como que a gente vai fazer isso? Digamos que eu fosse vender ela hoje. Como que eu iria ganhar mais? Bom, aqui, como eu vou te explicar, aqui são as ferramentas que a gente pode usar. Aqui tem um pote de água, o pote pequeno que a gente coloca nas nossas plantas, como essas aqui, além da Sunflower Mama. Para plantas de NFT, a gente costuma usar o pote grande porque ela tem um período maior, e além disso, isso aumenta a chance de ela dropar outra dessa NFT, que também tem o potencial da gente vender de um preço bem alto. Temos a água que a gente tem que usar todos os dias na planta, como eu te ensinei, e o Scarecrow que a gente usa sempre que aparecer um corpo na nossa planta. E isso daqui? Isso aqui é a nossa estufinha que a gente joga nas plantas dependendo do clima. Como a gente pode ver, a gente está aqui na Spring. E na Spring tem uma variedade de climas. E dependendo dos climas que vão estar, plantas vão ter buffs ou debuffs. Nesse caso, só as plantas de metal e água estão com buffs. Por sorte, a minha planta de fogo não está com debuff. E aí, caso aqui fosse aparecer um debuff na minha planta de fogo, no dia anterior a isso, eu teria que usar uma proteção para minha planta de fogo. Assim, ela não perderia nada na produção dela. E isso tende a variar. Dependendo do clima, a planta ganha buffs ou debuffs. Perfeito. Outra coisa que é muito importante da gente saber é as missões diárias, que são chamadas Missão da Árvore do Mundo. Aqui, você pode doar uma quantidade de água todos os dias, você tem que doar minimamente 20, para assim você conseguir contribuir e colher as recompensas diárias, as quais vão nos dar LE e uma caixa surpresa, que pode vir tanto com água e espantalhos, tanto quanto potes, tanto quanto Sunflower Baby, que é o girassol, o alface de chupeta, tanto quanto a Sunflower Mama, que é aquele girassol que vai dar bastante retorno, assim também como uma NFT, mas a chance é muito baixa. Certo, meninas, agora que eu já entendi todas essas partes, como que a gente consegue pegar essas NFTs? Já que se a gente vive aqui no mercado, elas são muito caras, a gente não tem como ganhar dinheiro simplesmente comprando elas e trocando, que é o modo padrão da gente fazer. Se a gente fosse pegar e comprar elas e esperar a produção para trocar aqui, a gente ia ter na verdade prejuízo dependendo do preço dela. Então, qual é a estratégia que a gente deve seguir, que a gente deve fazer, para assim conseguir algum retorno nela? Bom, a estratégia que a gente vai fazer é conseguir lotar o nosso jardim o máximo possível, para assim a gente conseguir o máximo possível de LEs. E esses LEs a gente não vai trocar por PVUs aqui dessa forma. O que nós vamos fazer é ir e utilizar essa ferramenta. Essa aqui foi a única que eu não te contei até agora na tela. Aqui a gente vai pegar, a gente pode trocar 100 saplings, que são esses alfaces de chupeta, por uma seed. E essa seed é a NFT que tem potencial de virar ou uma dessa aqui rara, como eu te mostrei, ou até mesmo uma não rara ou uma épica. Isso vai variar com a sua sorte. Então qual seria a estratégia? A gente encheria nosso jardim com o máximo de plantas possíveis, incluindo as NFTs, que vão aumentar o nosso rendimento, para assim, sempre que possível, a gente ir lá e trocar por uma semente. Então, por isso é importante a gente ter sempre 4 PVUs aqui para conseguir dar grow na nossa semente, para conseguir fazer a semente germinar. E bom, vamos ver agora como é possível a gente fazer aquele dinheiro e aquele valor que eu te falei do mês. Como você pode ver, essa minha NFT, a gente poderia vender ela por cerca de R$ 1.200. Entretanto, bom, como que a gente pode fazer mais? Vamos ver o quanto essa NFT mais todo esse jardim pode vir a render para mim. Se a gente for abrir aqui esta ferramenta daqui, é o Garden Simulator, a gente vai ver o quanto que a gente vai ganhar de retorno e de investimento. Se a gente for ver o meu jardim, aqui eu já incluí a minha NFT, mais os alfaces de chupeta e a mama. Se a gente for ver aqui, o LE por day, por dia, que ele me gera é cerca de 736 de LE. Se a gente for pegar aqui rápido, uma calculadora, 736,57 e multiplicar por 30, que seria o quanto a gente ganha no mês, a gente veria que ele nos daria 22.997 LEs no mês. E bom, para a gente conseguir pegar
uma NFT, uma seed, nós precisamos trocar 100 sapiens, que é o alface de chupeta. Se nós entrarmos aqui na loja e vermos o custo dele, a gente vai ver que ele custa 100 de LE. Ou seja, com 100 deles ou 10.000 LEs, nós conseguimos pegar uma NFT. E pelo valor da nossa calculadora, que é o retorno que a gente vai ter no mês, a gente consegue pegar até mais. A gente consegue pegar minimamente 2 NFTs dessa forma. E se a gente for ver aqui no mercado, a NFT mais barata sendo vendida é 23. Digamos que a gente consiga pegar, mano, uma comum de fogo, vai. Vamos fazer uma coisa legal. Vamos dizer que a gente tem a sorte de pegar uma comum de fogo, 35 LEs. Vou pegar aqui a calculadora de novo. 35. E que a gente tem o azar de pegar uma comum de luz, 23,98. Mais 23,98. Com isso, nós teríamos ganho no mês. Ah, claro, nós também temos que subtrair o quanto a gente vai gastar para transformar a semente em NFT, que é 8 PVUs. Com isso, a gente ganha 50,98 PVUs no mês. Caso a gente venha aqui, a gente vai ver que a gente tem como tirar todos os meses por volta de R$ 933 reais. Isso se nós, durante todos os nossos meses, formos e vendermos todas as sementes que nós coletamos nesse processo e nesse trabalho. Mas será que essa é realmente a melhor estratégia que a gente pode fazer? Porque a gente viu que isso foi o que a gente conseguiu tendo a nossa NFT, tendo esse nosso item aqui à nossa disposição, que consegue render tão alto. Se nós pegássemos e fizéssemos como eu não vendi a minha NFT nos 3 mil reais naquele momento, porque ela tinha um potencial de fazer gerar muito mais sementes atualmente do que eu conseguiria simplesmente nesse farm básico aqui. Então digamos que no mês a gente conseguiu essas 2 NFTs. O que nós poderíamos fazer? Deixa eu vir aqui no Marketplace. Aqui 400 e vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o índice da... Esse aqui é o código da NFT. E se a gente for naquele site legalzão que eu te mostrei, que é esse daqui, e adicionarmos ele à nossa plantação, a gente vai ver que o nosso potencial de LE por dia aumenta. O que faria com que nós gerássemos e conseguíssemos pegar mais seeds ainda por dia. Vamos lá, 874 vezes 30. Com isso nós pegaremos 26. Ou seja, se a gente pegar e multiplicar isso por 2, só para ficar mais fácil a conta, a gente conseguiria pegar aproximadamente 5 sementes, 5 dessas no mês. Daria pra gente pegar 5 seeds. Com isso, a gente com certeza tiraria algumas boas, algumas ruins. Mas esse retorno que nós daríamos potencialmente é algo já um pouco melhor. Se a gente fosse pegar essas 5 sementes e colocasse todas um curso médio de 30. Isso já descontando a taxa, porque alguma boa a gente ia pegar. Descontando a taxa. As taxas de transformar. Vezes 5. Essa é a quantidade de LE que a gente conseguiria fazer em 2 meses. Com isso a gente conseguiria fazer 2.800. Ou se a gente for pegar e fazer por mês, daria de retorno, de lucro do nosso investimento, R$ 1.400. Esse é o potencial que tem de lucro e de retorno da minha fazenda, caso eu consiga simplesmente uma outra NFT ruim não, uma NFT básica de fogo, aqui somada que eu já tenho. E isso sem ter que contar todo o tempo que a gente entra. Porque, de verdade, o trabalho que se tem pra entrar, fazer isso daqui, é simplesmente você entender como funciona o jogo e colocar início. Porque depois eu posso entrar 2 vezes por dia, simplesmente pra verificar se não tem corvo nas minhas plantas e dar água nelas. E aí, o jogo fica bem fácil. É só entrar, dar água, ver se não tem nenhum corvo, nada atacando elas. E com isso, já dá para ir multiplicando e aumentando e tirando esse custo. Eu gasto de verdade 20 minutos por dia, tipo assim, no total, variando as vezes que eu entro, para cuidar das plantinhas, para fazer tudo isso daí.
e isso me dá um potencial de retorno mensal de R$ 1.400. E tirando que o meu investimento inicial foi de R$ 500, mas caso você viesse a entrar hoje, assim como eu te mostrei aqui, você teria que colocar 9, que daria um investimento de aproximadamente R$ 168 para você simplesmente vir e entrar no jogo. Lembrando que a estratégia básica é você vir comprar aqui no mercado uma Sunflower Mama, você compraria também uma água e um Scarecrow e um pote. Caso você ainda não queira fazer isso, você também pode vir simplesmente comprar uma água e regar a árvore mãe e ver a sorte que você tira. Às vezes você tira a mama e acaba por economizar muito desse dinheiro, talvez dando até para você começar com uma mama e uma baby inicialmente, o que faria com que você deixasse mais adiantado ainda. Depois disso, nesse processo você ia sempre repetir esse farm, tentando deixar ele full o máximo possível, para você conseguir vir e trocar a sua primeira NFT. Ao completar esse processo de pegar a sua primeira NFT, basta você vir aqui em My Account, aqui é onde vai mostrar as suas informações, e aqui em Seeds é onde vai estar a sua semente depois de você pegar ela. Você vai ter que pagar um total de 4 PVUs para conseguir dar o grow nela, para fazer com que a semente venha a crescer e se desenvolver, e depois de 24 horas ela vai nascer. Caso você queira saber qual é ela antes, você pode simplesmente vir aqui e clicar na imagem da semente que vai estar aparecendo aqui. E aí ela vai aparecer igual tá aqui no mercado, só que sem a imagem da planta. E aí basta você ir lá e copiar o código dela, que vai estar logo aqui em cima. Você vai copiar esse código aqui. E no mesmo site da nossa, onde a gente faz o nosso simulador, e vai colocar o código da planta. Deixa eu pegar uma planta aqui que acabou de bugar. Copiar. E aí, de cara, você já tem como saber qual é a semente que vai vir da sua seed, para assim você conseguir calcular o quanto é o custo de LE por hora dela, o quanto ela vai te gerar por dia. E aí existem algumas separações. Plantas que geram até 8 LEs por dia são plantas ruins, plantas que geram de 8 a 10 são boas, plantas que geram de 10 a 12 são ótimas, e mais de 12 são excelentes, e você tá muito bem na fita se você conseguir uma dessas. Lembrando que a organização do farm é composto por uma árvore mãe, que é essa daqui no caso, que é a mama, ou se você ainda quiser ver outros exemplos de árvore mãe, você vai ver aqui, bom, que legal, então a gente tá mostrando, que são árvores mães que acabam por gerar mais LEs em sua maioria. Se a gente for pegar um exemplo de uma árvore mãe que tem um elemento melhor do que a Light é um elemento muito ruim pro farm. Se a gente for pegar uma árvore mãe que tem um elemento um pouco melhor, a gente vai ver que ela tem um retorno melhor. E como que a gente vê o que é daqueles 12? A gente vai vir aqui na calculadora e fazer o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, essa planta de fogo. 6.765 dividido por 48. Ela é uma planta que gera 15,9, quase 16 de LE. Então, ela é uma planta maravilhosa essa aqui, que custa 75 PVUs. Isso é um preço caro. E aí a gente pode ver aqui uma comparação de preço. Se a gente for pegar essa planta aqui de Light, colocar aqui 1601 dividido por 312. Ela é uma planta que gera 5 de LE por hora, ou seja, ela é uma planta bem ruinzinha. E basicamente, para você fazer todo o processo do seu Plant vs Undead, é simplesmente você fazer esse processo e repetir durante todo o período que você precisa. E assim, você vai conseguir, além de deixar um farm full, você vai conseguir gerar as suas sementes. Qual é a minha recomendação caso você decida vir e entrar no jogo? É de extrema importância citar para você que você jamais deve vir investir em um projeto, em um jogo, ou ter um investimento ao qual você não entende. Você só deve investir e entrar nesses projetos caso você entenda e esteja disposto a perder o seu dinheiro, como aconteceu comigo, que eu perdi R$100 numa hora depois de eu ter investido meu dinheiro. Caiu já e tudo bem, faz parte. Pra mim, eu aceito ter perdido esse dinheiro, eu aceito sofrer esse risco, ter essa chance. Você não deve investir caso
você não saiba, caso você não entenda. Inclusive, isso não é uma recomendação de investimento, muito pelo contrário. Se você não estiver disposto a perder seu dinheiro, nem entre no jogo. O meu intuito, te mostrando esse vídeo, te passando aqui, é simplesmente que você, caso seja disposto, caso você estude, entenda e decida por sua conta e risco entrar no jogo, que você saiba quais são as coisas que você precisa fazer, como funciona o jogo e qual que é o seu potencial de retorno desses investimentos. O Plant vs Undead também é possível ser jogado a partir do seu celular. Então, esse foi o jogo, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser saber, basta deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram, no Kawaii, no TikTok, onde você quiser, que a gente troca uma ideia e eu te ajudo com o que você precisar aqui nesse processo. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau!